Bom Dia Marano. Muito bem, de volta com você aqui no Bom Dia Marano. São exatamente 11 horas, 1 minuto. 11:01. Vamos trazendo mais informações para você aqui no Bom Dia Marano. Bom, como temos anunciado desde ontem, nós estamos agora por videoconferência com o doutor Wellington Cabral Saraiva, ele que é procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal, portanto aqui em Pernambuco, e vamos falar a respeito da segurança do sistema eleitoral brasileiro. Doutor Wellington, em primeiro lugar, muito bom dia, uma honra tê-lo conosco aqui no Bom Dia Marano. Fico muito feliz, né, em ter o seu aceite para participar dessa nossa entrevista. E eu gostaria de começar, doutor, perguntando ao senhor qual é o papel do Ministério Público no processo eleitoral brasileiro. Muito bom dia, uma honra tê-lo conosco no Bom Dia Marano. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Luciano, e os ouvintes e as ouvintes da Rádio Marano. Eu sei que é uma estação de rádio com uma grande audiência no interior de Pernambuco, principalmente na cidade de Garanhuns, que eu conheço bem, porque minha esposa trabalha aí, é professora da Universidade Federal Rural, agora o FAP. Eu já fui várias vezes a Garanhuns, é um prazer estar presente com vocês, embora à distância, de forma remota. Eu é que agradeço o convite, na verdade, e a oportunidade de conversar com a população de Garanhuns e das cidades vizinhas. O papel do Ministério Público Eleitoral é o papel de fiscalizar todo o processo eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é um órgão autônomo, ele não faz parte do Poder Judiciário, embora atue ao lado do Poder Judiciário, perante o Poder Judiciário, mas não é um órgão integrante do Poder Judiciário. Então, nós todos somos concursados, temos estabilidade no nosso cargo e temos liberdade para atuar fiscalizando todo o processo eleitoral, desde o início, quando as pessoas fazem o alistamento eleitoral, que é aquele procedimento de você se apresentar à Justiça Eleitoral para obter o seu título eleitoral. E depois, durante os chamados ciclos eleitorais, nós acompanhamos também a fase de registro de candidaturas, atuamos mesmo antes disso, acompanhando casos de propaganda eleitoral antecipada, porque a lei eleitoral estabelece um prazo para iniciar-se a propaganda eleitoral. Antes desse prazo, a propaganda eleitoral é ilegal e ela é punida com multas e, dependendo das circunstâncias, pode até caracterizar abuso de poder político ou econômico. Então, nós fiscalizamos também esses casos de propaganda eleitoral antecipada. Depois, nós atuamos acompanhando toda a eleição, investigamos casos de abuso de poder, como eu disse, investigamos casos de condutas proibidas aos gestores públicos, as autoridades públicas em geral, os servidores públicos em geral, eles são proibidos de realizar certos atos no período eleitoral, e nós fiscalizamos isso e também propomos ações para que as pessoas sejam punidas. Acompanhamos as prestações de contas e acompanhamos a diplomação dos candidatos e acompanhamos também as ações que são propostas ou por nós mesmos ou pelos partidos e coligações para punir outros candidatos que tenham cometido algum ato ilícito. Então, nós participamos de todo o processo eleitoral. E nessa função, nós também acompanhamos o processo de votação e de apuração. Então, como eu sei que o objeto central da nossa conversa hoje é sobre o sistema eletrônico de votação, minha primeira palavra sobre isso é de tranquilizar a população de Pernambuco que estiver nos ouvindo e as pessoas de outros estados que possam nos ouvir, no sentido de que todos os membros do Ministério Público Eleitoral, nós somos cerca de 15 mil promotores e promotoras eleitorais, procuradores e procuradoras eleitorais ao redor do Brasil. Nós fiscalizamos todo o processo eleitoral, sem interesse de beneficiar ou de prejudicar determinado candidato, candidata, partido ou coligação, de forma isenta. E o depoimento unânime que eu conheço dos meus colegas do Ministério Público Eleitoral é de que desde a introdução do sistema eletrônico de votação e apuração, jamais houve um caso minimamente concreto, minimamente consistente de suspeita de integridade desse sistema. Todos os episódios em que pessoas, cidadãos, cidadãs, reclamaram que não puderam votar ou que houve algum tipo de fraude ou de interferência indevida nas eleições e na apuração, todos esses episódios
foram sempre investigados, acompanhados por nós, pela Polícia Federal, ou em alguns casos pela Polícia Civil do respectivo estado, e jamais se constatou uma fraude ou até mesmo uma suspeita consistente de fraude nas eleições e nas apurações de eleições do Brasil desde 1996, quando o sistema eletrônico foi introduzido, e esse sistema vem sendo aperfeiçoado a cada ciclo eleitoral, ou seja, a cada 2 anos, quando nós temos eleições alternadamente municipais e eleições gerais, o TSE sempre aperfeiçoa esse sistema, e esses aperfeiçoamentos são acompanhados não só por nós, mas pelos partidos, pelas coligações, pela OAB, pela Polícia Federal, por peritos de universidades, e o sistema tem sempre se aperfeiçoado. É uma realidade muito diferente. Quem tem um pouco mais de idade, como é o meu caso, conhece a realidade que era antes desse sistema, em que a votação era feita em cédulas de papel e a apuração era manual, e era o reino da fraude eleitoral. Nós tínhamos fraudes crônicas, desde que o Brasil começou a ter eleições no século passado, com esse sistema. Até 1996, nós sempre tínhamos fraudes eleitorais. Claro que não tínhamos em todas as eleições, ou seja, em todos os municípios, em todos os cargos, mas em todas as eleições, em todos os ciclos eleitorais, havia fraudes, as apurações eram tumultuadas e longas, e tudo isso desapareceu com o sistema eletrônico. Então, uma segunda palavra, digamos assim, que eu daria, é que eu não vejo sentido em voltar para um sistema que era tão ruim e falho, deixando de lado um sistema que é bom, seguro e confiável. Doutor, para além desse relato, né, dos seus colegas procuradores, né, de toda a apuração que vem sendo feita ao longo dos anos, né, a fiscalização dos procedimentos, a sistemática de participação do Ministério Público, como o senhor falou, antes da campanha, durante as eleições, no processo de votação e apuração e até mesmo depois. Para além de todos esses relatos, quais são os aspectos técnicos e burocráticos que a gente poderia elencar agora que imprimem a segurança do voto eletrônico no sistema eleitoral brasileiro? Excelente pergunta, Luciano. Eu começaria dizendo o seguinte, veja, quando se resolve abordar um problema, primeiro é preciso diagnosticar o problema, ou seja, identificar qual é o problema. Se você identifica o problema, você então parte para pensar as soluções para resolver o problema. O que é que nós temos hoje em relação ao sistema eletrônico de votação e apuração? Primeiro, nós não temos problema. Esse sistema existe desde 1996, como eu disse, e jamais houve um episódio comprovado, um episódio de suspeita consistente de fraude. Na eleição de 2014, na eleição presidencial, em que o candidato Aécio Neves disputou com a candidata Dilma Rousseff, o partido do candidato Aécio Neves propôs uma ação no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, o TSE, que é o tribunal que supervisiona as eleições nacionais, alegando inconsistências, alegando erros e talvez fraude na apuração dos votos da candidata Dilma Rousseff para beneficiá-la. Isso gerou uma ação que tramitou no TSE. O PSDB contratou peritos estrangeiros para periciar o sistema do TSE. Isso foi observado, foi examinado a fundo por peritos internacionais durante meses e, ao final, se constatou que não tinha havido fraude nenhuma. O próprio PSDB depois reconheceu isso e hoje a posição do PSDB externada, publicada recentemente a respeito dessas discussões que a gente tem tido, é de que o nosso sistema é um sistema seguro. Então, a primeira premissa, o primeiro ponto que a gente deve pensar é o seguinte: nós não temos um problema para resolver. Nós temos um sistema que é seguro e confiável. Por que tem se discutido tanto essa questão de possível insegurança do sistema eleitoral? Basicamente por conta do presidente Jair Bolsonaro, que desde 2018 já dizia, antes mesmo da eleição em que ele foi eleito, ele já dizia que se ele não fosse eleito, a eleição era fraudulenta. Ele não aceitaria o resultado da eleição se ele não fosse eleito. Vejam que essa não é uma postura democrática. Quando alguém resolve participar de uma campanha eleitoral ou de um concurso ou de qualquer disputa, a primeira premissa é que você tem que aceitar as regras do jogo e aceitar a possibilidade de ser derrotado. Se você ganhar, ótimo para você. Se você for derrotado, você tem que aceitar. E o presidente Bolsonaro dizia o contrário, dizia que não aceitaria se não fosse eleito. Ele disse isso antes mesmo da eleição.
Essa conduta do presidente corresponde exatamente à conduta do senhor Donald Trump, que foi presidente dos Estados Unidos da América, e que dizia a mesma coisa em relação à eleição de 2020 que aconteceu lá. Ele dizia que se ele não ganhasse, a eleição era fraudada. Ele perdeu a eleição e continuou dizendo que a eleição era fraudada e continua dizendo até hoje. Ele propôs várias ações na Justiça dos Estados Unidos e ele foi derrotado em todas elas, porque a Justiça não constatou nenhuma fraude naquelas eleições. O presidente Bolsonaro aqui reproduz esse mesmíssimo comportamento. Ele foi eleito e já no início de 2020, em março de 2020, quando começava a pandemia, ele disse que a eleição dele tinha sido fraudada, o que é um contrassenso completo. Quando a gente pesquisa a história eleitoral mundial, a gente ouve relatos de eleições fraudadas de quem perdeu a eleição. Eu não conheço nenhum caso na história da pessoa que ganhou a eleição dizer que a sua eleição foi fraudada. Mas muito bem, vamos deixar isso de lado. Ele afirmou já em março de 2020 que a eleição dele próprio, que ele tinha ganho, tinha sido fraudada. E aí ele disse que em breve apresentaria as provas. Não apresentou, passou todo o ano de 2020 nada. Neste ano de 2021, ele intensificou, ele aumentou a quantidade de ataques e essa narrativa de que a eleição tinha sido fraudada. E na semana passada, finalmente, ele convocou a imprensa nacional, convocou os cidadãos e cidadãs para acompanhar a sua transmissão semanal pela internet, a sua live, na qual ele disse que apresentaria as provas de fraude das eleições. Eu, por ser procurador eleitoral, me dei ao trabalho de assistir a essa transmissão. Foram mais de 2 horas de fala do presidente da República, nas quais ele falou muito mais do seu governo, criticou o Supremo Tribunal Federal, criticou o TSE, criticou o partido do candidato que foi presidente e que é aparentemente seu maior adversário, criticou quem ele queria e elogiou quem ele queria, mas de provas mesmo ele não apresentou absolutamente nada. Ele começou apresentando um vídeo da internet de um cidadão que é astrólogo, que dizia que teria provas de fraude da urna, e era somente um desenho animado na internet. Depois ele apresentou alguns vídeos de pessoas que disseram que não puderam votar no partido que era o do presidente na eleição de 2018, o PSL, que disseram que tentaram votar no 17 e não conseguiram. A Justiça Eleitoral apurou esses casos e verificou que em muitas situações eram pessoas que estavam em um município votando em um cargo para o qual não havia candidato do partido 17. Então, claro que a pessoa não ia conseguir votar no 17 porque não havia nenhum candidato daquele partido. Ou seja, apresentou vídeos que já tinham sido esclarecidos. E ele próprio, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse nessa transmissão, em certo momento ele disse, eu realmente não tenho provas, eu só tenho indícios, mas indícios podem provar. Ele tem razão nisso, indícios podem provar alguma coisa se houver um universo de indícios, ou seja, que são provas indiretas, de um fato, só que ele não apresentou, na verdade, nenhuma prova. Então, retornando ao raciocínio, nós não temos nenhum problema detectado no nosso sistema eleitoral eletrônico. A única pessoa que iniciou essa bandeira e que sustenta essa bandeira até hoje é o presidente Bolsonaro, sem apresentar nenhuma prova. Então nós estamos perdendo, nós brasileiros e brasileiras, estamos perdendo um tempo enorme, uma energia enorme, com problemas gravíssimos da nação, para discutir um problema inexistente. Mas vamos admitir que nós pudéssemos aperfeiçoar o sistema eleitoral eletrônico. Claro, todo sistema humano é passível de falhas e todo sistema humano é passível de aprimoramento. Então, qual é o aprimoramento que o presidente Bolsonaro sugere? É criar uma impressora acoplada às urnas eletrônicas para imprimir um comprovante do voto que a pessoa fez, e aí a pessoa consegue olhar aquele voto, da mesma forma que ela já consegue olhar hoje na tela da urna, ela passaria a olhar num papel, e esse papel em seguida cairia numa caixa fechada para depois permitir uma apuração. Pois bem, essa suposta melhoria, essa alegada melhoria do sistema, na verdade, torna o sistema mais fraco, mais frágil. É uma melhoria, na verdade, inexistente. O que o presidente propõe é algo inútil para aumentar a segurança do sistema eleitoral. E por que é inútil? Pelo seguinte, eu defendo e vou tentar demonstrar às pessoas em seguida que é impossível invadir a urna eletrônica. Eu vou tentar explicar por que eu acho que é impossível, porque eu estou convencido, na verdade, que é impossível. Mas vamos admitir que fosse possível invadir a urna eletrônica com um programa eletrônico malicioso
para alterar os votos das pessoas. Então, você, como eleitor, chegaria lá na urna para votar no candidato Machado de Assis e o seu voto maliciosamente seria destinado à candidata Lígia Fagundes Telles, que é uma excelente escritora, diga-se de passagem, mas vamos aqui só para o exemplo. Então, um sistema malicioso iria destinar os votos de Machado de Assis para a candidata concorrente Lígia Fagundes Telles. Ora, se um sistema eletrônico pode invadir a urna e destinar os votos de forma maliciosa do candidato A para o candidato B, esse mesmo sistema poderia imprimir o voto no candidato A e computar, registrar o voto para o candidato B. Então, esse voto impresso, que serviria de comprovante, na verdade não evita nada. É uma aparente solução que é inútil. Então, nós vamos sair de um sistema que funciona bem, em relação ao qual não há nenhuma prova de vulnerabilidade, de fragilidade, da forma como o presidente alega, para introduzir um sistema que é pior, inútil e que teria como efeito apenas tumultuar a apuração das eleições. Por que eu disse que eu entendo que a urna não pode ser invadida? Muita gente critica o sistema eleitoral eletrônico, na verdade, sem conhecer esse sistema. O sistema é muito seguro, ele não é perfeito, porque nenhum sistema humano é perfeito. Mas é um sistema muito seguro e é um avanço tecnológico importante que nós conseguimos no Brasil. Há um outro fator aí, é que muita gente acha que tudo que é estrangeiro é melhor do que o que é feito no Brasil. Esse é o chamado complexo de vira-latas, que o escritor... me fugiu o nome agora. De que um escritor falava. Era o Nelson Rodrigues falava desse complexo de vira-latas. O brasileiro sempre acha que o que é estrangeiro é melhor. Isso é uma grande mentira. As pessoas se comparam, por exemplo, muito com os Estados Unidos. O nosso sistema de votação e de eleição presidencial no Brasil é infinitamente melhor do que o sistema dos Estados Unidos. Tanto do ponto de vista das regras de eleição, quanto do ponto de vista do próprio sistema de votação. Eu não vou fazer a comparação porque o nosso tempo é limitado, mas quem quiser conhecer isso e pesquisar, verá que o nosso sistema é um sistema muito bom. Então, esse sistema, Luciano, tem mais de 30 mecanismos cumulativos de segurança, 30 mecanismos somados de segurança que o tornam muito, muito seguro. Então, por exemplo, as pessoas falam, as urnas podem ser invadidas. Não é verdade, as urnas não podem ser invadidas por uma razão muito simples. Elas não são ligadas a nada e elas não têm uma placa de rede, que é um componente que os computadores têm, os celulares têm, de formas diferentes, para poder se conectar à internet ou a alguma rede sem fio, uma rede Wi-Fi ou outro tipo de rede. As urnas não têm essa peça. Elas não podem ser invadidas pela internet ou por uma rede sem fio, porque não há como entrar nelas. Outro dado, por isso que eu disse no início, as urnas não podem ser invadidas. Quando a urna é ligada, ela é ligada apenas na tomada, apenas com um cabo de energia que é ligado na tomada para ela poder funcionar. Ela 2 ou 3 semanas antes da eleição, a Justiça Eleitoral coloca dentro das urnas o programa que vai controlar a urna, o sistema operacional da urna, vamos dizer assim. Esse sistema a urna só funciona com o sistema homologado, o sistema oficial da Justiça Eleitoral. Ela não aceita nenhum outro sistema. Se outro sistema tentar invadi-la, ela trava, ela para de funcionar. Depois que a Justiça Eleitoral coloca esse sistema na urna, ela tem umas entradas de componentes na parte externa da urna. Essas entradas são lacradas com um lacre físico confeccionado pela Casa da Moeda. E se alguém tenta tirar esse lacre, ele mostra um símbolo TSE que indica para o presidente da sessão e indica para a Justiça Eleitoral que aquele lacre foi violado ou tentou ser violado. E se alguém verifica isso no início da votação, essa urna é descartada e é apanhada uma outra urna de reserva que não esteja totalmente íntegra. Então, nem é possível invadir a urna, porque ela não é ligada a nenhuma rede, e porque as suas entradas físicas são todas lacradas dessa forma que eu expliquei. Dentro da urna, existe um sistema operacional, como eu mencionei, no qual existe um programa chamado Registro Digital de Voto. Registro Digital de Voto, RDV. Esse programinha registra toda a votação da urna, desde o momento em que a urna é ligada,
a urna faz uma conferência automática para verificar se existe algum candidato ou candidata no sistema operacional com algum voto, e ela só funciona se todos os candidatos estiverem com a votação zerada, no início da votação. Todo mundo tem que estar com votação zerada. E aí ela emite um relatóriozinho em papel, chamado zerésima, que vem de zero, para mostrar que todo mundo está zerado. E aí ela começa a votação com autorização do presidente da sessão. No final da votação, todos os votos vão sendo registrados, e tudo que acontece na urna é registrado por esse programa. É por isso que eu também digo que essa discussão que o presidente Bolsonaro faz, de que ele quer o voto auditável, se baseia em uma mentira. Porque o sistema eletrônico de votação hoje já é auditável. O nosso sistema já é totalmente auditável. Dizer que se quer um sistema auditável, para algumas pessoas é um erro de boa-fé, as pessoas não sabem. Mas quem está sustentando essa bandeira sabe muito bem que o sistema é auditável e, portanto, não está agindo de boa-fé. Está divulgando mais uma mentira, infelizmente, como tem circulado muitas no nosso cenário político. Eu posso continuar, mas tem outros mecanismos que eu poderia explicar, mas eu fico dependendo de sua condução aí, Luciano. Claro, doutor. Inclusive, foi muito bom o senhor ter explorado esses assuntos, né, os quais foram apresentados agora há pouco aqui para os nossos ouvintes, porque, inclusive, antes da nossa entrevista, eu fiz uma enquete, doutor, né, baseada na seguinte pergunta: você é a favor da volta do voto impresso? E é exatamente essa questão que nós gostaríamos de suscitar na população, no nosso ouvinte, o processo de análise, de criticidade, né, a respeito das informações. O senhor explicou exatamente que não é a volta totalmente ao voto impresso como as cédulas anteriormente, né? E seria nesse mecanismo que o senhor já registrou. E eu queria que, se fosse possível também, que o senhor explicasse o único momento, me parece, doutor, que há a alimentação dos votos em rede é quando dá a apuração dos votos, né? Ou seja, se houver algum problema, alguma interferência, quando da informação, do repasse das informações dos tribunais regionais eleitorais ou das sessões, né, dos municípios para o TRE e para o TSE, o voto está garantido, porque são disquetes, né? São mecanismos manuais que são alimentados e inseridos na urna e que podem ser verificados posteriormente. Ou seja, nas eleições passadas, nós tivemos uma certa demora na divulgação dos resultados. Houve, claro, um alarde nacional, uma insegurança de muitas pessoas, mas independentemente daquela demora na divulgação dos votos apurados, em nada interferiu o voto que já tinha sido registrado anteriormente, né, doutor? Então, perfeito. Se o senhor puder, por favor, nos explicar qual é a diferença, então, entre a votação e a apuração. Perfeito. Quando a votação acaba nas sessões eleitorais, as urnas, o presidente da sessão encerra a votação, ele dá um comando para a urna trava e ninguém pode votar mais. Quando isso acontece, a urna gera, depois de algumas conferências, ela gera um documento, um arquivo eletrônico e um documento chamado de boletim de urna. Isso também é interessante saber, muita gente não sabe disso. Cada urna no Brasil, o Brasil usa cerca de 450 mil urnas em cada eleição nacional. As pessoas não sabem que são tantas urnas assim, urnas eletrônicas, né? Cada uma delas, no final, gera um arquivo chamado boletim de urna, que tem lá a votação de todos os candidatos que receberam votos naquela urna. Esse documento, esse arquivo eletrônico também gera um documento impresso, porque a urna tem uma impressorazinha dentro dela, que gera esse documento, da mesma forma que gerou aquele relatório inicial chamado zerésima. Então, no final, ela gera um BU, boletim de urna. Esse BU tem um código QR, que é parecido com o código de barras, que a gente vê muito hoje nos produtos, na internet e tal, que é um código que pode ser lido por um celular. Então, qualquer cidadão, e os fiscais de partido fazem isso, eles capturam aquele código QR com seus celulares e aquilo reproduz o boletim daquela urna. E existem programas, tanto programas do TSE quanto programas livres, que as pessoas podem usar para totalizar esses boletins de urna. Então, os fiscais eles não só podem, como eles fazem isso, eles capturam os boletins de urna, eles capturam os boletins de urna e transmitem para o Diretório Nacional do Partido, para que os partidos façam a sua totalização paralela para confirmar
a totalização do TSE. Além disso, esses boletins de urna são presos nas paredes das sessões eleitorais, então qualquer cidadão e cidadã pode ter acesso a esses códigos. Depois de encerrada a votação, perdão, o presidente da sessão usa um dispositivo eletrônico parecido com um pendrive, que tem o arquivo da votação da urna, e ele leva esse dispositivo até o Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral recebe os dispositivos de todas as sessões do Estado e transmite para o TSE. E aqui vem um outro dado importante. O TRE e o TSE não usam a internet normal, digamos assim. Eles usam uma rede específica, uma rede a qual só eles têm acesso para transmitir esses dados para o TSE. Então, os dados transitam para o TSE da sessão eleitoral até a central de totalização do TSE de forma segura. E transitam de forma segura, não só porque essa rede é uma rede privativa, como também porque é uma rede protegida por criptografia, que são programas que embaralham os dados e que só podem ser desembaralhados com uma senha muito complexa. Então, isso tudo vai para o TSE. E aí vem um dado também muito importante na pergunta que você fez, que é muito, muito relevante. O sistema de criptografia, ou seja, o sistema de proteção de dados que o TSE usa, é um sistema de alta complexidade, dos mais desenvolvidos que existem no mundo. Para que alguém conseguisse quebrar esse sistema, invadir o TSE e alterar os dados da totalização nacional, precisaria de supercomputadores trabalhando durante vários dias de forma permanente até conseguir quebrar essa senha. Ora, o resultado da eleição é divulgado em 2 ou 3 horas, então não dá tempo de nenhum hacker do mundo conseguir quebrar esse sistema por conta do nível de criptografia que o TSE usa. Então isso é mais um dado que dá segurança à apuração das eleições. E esse trânsito dos dados entre cada urna, o TRE e o TSE, também pode ser fiscalizado pelos partidos de forma eletrônica. Vejam, a lógica desse sistema é que é um sistema eletrônico. Por que é um sistema eletrônico? Porque nós estamos avançando tecnologicamente nessa direção. Então, as nossas contas bancárias hoje são movimentadas eletronicamente. Os nossos cartões de crédito são movimentados eletronicamente. Eu estou dando entrevista aqui para você por um meio eletrônico. Eu não estou presente na estação. Eu estou no Recife, falando eletronicamente para você que está em Garanhuns. Tudo na vida hoje, quase, é eletrônico. Os sistemas de processo judicial do Brasil são eletrônicos. O sistema de tramitação de leis e proposições legislativas no Congresso Nacional é um sistema eletrônico. Então, pretender abandonar isso em prol de um sistema baseado em papel é um retrocesso tecnológico de 30 anos de idade. É como se a gente fosse proibir os programas de mensagem, WhatsApp, Telegram, e agora vamos só poder conversar por telegrama de papel que a gente mandava pelos Correios, como ainda pode mandar, né? Vamos abandonar a comunicação por e-mail e vamos usar fax e máquina de datilografia, né? Isso não faz sentido, você regredir tecnologicamente sem haver um motivo para isso. Então, como eu dizia, o nosso sistema é totalmente auditável, tanto a votação é auditável como a apuração. Os partidos já acompanham isso, tanto é que, até onde eu sei, todos os partidos são contra o processo, essa ideia do presidente Bolsonaro de comprovante impresso de voto. Se não forem todos os partidos, talvez 1 ou 2 só apoiem essa ideia, mas não apoia verdadeiramente por motivos de segurança, apoia por uma conveniência ideológica e eleitoral do presidente Bolsonaro, porque tecnicamente, embora do ponto de vista teórico o sistema possa ser invadido, a verdade é que até hoje não há nenhuma prova de que ele seja vulnerável do ponto de vista da alteração dos votos. Então, eu volto a dizer, as pessoas podem ter confiança no sistema, não é porque eu estou dizendo, não é porque ninguém tem que confiar em mim, porque eu não tenho nenhuma importância. As pessoas podem se informar e verificar que o sistema eletrônico é realmente, todos os relatórios, recentemente, um cidadão que tem um canal no YouTube sobre tecnologia, visitou o TRE de São Paulo e foi atendido, ele gravou um pequeno programa
com o diretor de tecnologia do TRE de São Paulo, e o diretor mostrou a ele, de forma muito didática, com um pouco mais de tempo do que nós temos aqui, todos os sistemas, na verdade não todos, mas grande parte dos sistemas de segurança da ONU. Então as pessoas podem procurar nos sites do próprio TSE, do TRE, e verão que não há motivo para essa preocupação. Até porque, para que houvesse uma fraude nas eleições, teria que haver um conluio monstruoso, não só do presidente e dos sete ministros do TSE, mas com dezenas de funcionários do TSE, mais o Ministério Público Eleitoral, mais a OAB, mais a Polícia Federal, mais os tribunais regionais eleitorais. Teria que haver um conluio de todas essas pessoas que fazem parte desse sistema para prejudicar um candidato A ou B. E não é possível imaginar que centenas de servidores públicos concursados vão se unir num complô para prejudicar o presidente Bolsonaro, ou o candidato Lula, ou o candidato Ciro Gomes, ou a candidata Marina, ou João Dória, ou seja lá quem for. Ok, doutor, o nosso tempo está se esgotando dentro daquilo que foi acordado entre a nossa assessoria, mas eu gostaria só de registrar um outro ponto de vista, que se o senhor puder, por favor, falar sobre isso, né, e já agradecê-lo mais uma vez por ter se disponibilizado a conversar conosco. Algumas pessoas têm colocado, né, que outros países, né, têm o seu sistema eleitoral no voto impresso, o que se torna uma verdadeira falácia, porque também existem outros países que usam o sistema eletrônico, né, de votação. Então, isso não é uma argumentação plausível. Além de tudo isso, todas essas outras questões que o senhor relatou agora há pouco, elas também são acompanhadas por organismos internacionais de credibilidade internacional que acompanham todo esse sistema. E aí sim, a última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é, independentemente da questão emocional, né, partindo do ponto de vista legal, daquilo que rege a Constituição, caso essas sugestões que estão sendo apresentadas agora pelo presidente Bolsonaro sejam entendidas como aplicáveis, não depende do ponto de vista ou da boa vontade de um ministro ou de uma pessoa qualquer, seja ela o Luiz Roberto Barroso ou Alexandre de Moraes, que o substituirá à frente do TSE nos próximos anos. Isso é uma coisa que depende de uma análise e aprovação do próprio Congresso, né, doutor? Ou seja, quem está analisando essa questão é o Congresso Nacional, não é o TSE, e não depende da vontade do ministro, é isso? Muito bem, você fez uma outra pergunta, uma outra posição, uma observação muito pertinente, Luciano. Primeiro, você tem razão, o Brasil não é o único país que usa um sistema eletrônico de votação, mais de 40 países usam sistemas que são mais ou menos parecidos, porque cada país tem sua realidade, né? E como eu disse, a nossa realidade é de um sistema de altíssima qualidade e segurança. De fato, também você tem razão quando você lembra que as eleições no Brasil são acompanhadas por observadores internacionais. Há muitos anos é assim. Observadores da ONU, observadores da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e observações da Justiça Eleitoral ou do órgão eleitoral de outros países que vêm aqui conhecer. E essas pessoas todas participaram acompanharam as nossas últimas eleições e jamais viram problema algum. De fato, como você também tem razão, para que essa ideia do presidente Bolsonaro siga adiante, ela precisaria ser aprovada primeiro pelo Congresso Nacional. Mas já houve propostas semelhantes que foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos últimos anos e que o Supremo Tribunal Federal considerou que eram inconstitucionais. Por quê? Porque, na visão do Supremo, essas propostas anteriores permitiam um enfraquecimento do sigilo do voto. O sigilo do voto é uma garantia fundamental que todos nós temos. Você é uma pessoa livre, uma pessoa autônoma, eu também sou. Nós não teríamos grande problema se nós quiséssemos divulgar os candidatos em quem votamos. Mas muita gente não é. Muita gente sofre pressões de todo tipo, pressões do empregador, pressões dos colegas de trabalho, pressões da família, pressões da igreja, pressões de milícias, pressões de organizações criminosas. Então, o sigilo do voto é uma garantia fundamental. E nós não podemos ter nenhum mecanismo eleitoral que, de alguma forma, enfraqueça ou ponha em risco o sigilo do voto. Então, eu não sei se essa proposta do presidente Bolsonaro vai ser aprovada, mas caso seja no Congresso Nacional, você disse bem, então depende da boa vontade do ministro Roberto Barroso, depende de uma decisão do Congresso Nacional, mas é possível que, dependendo de como ela seja aprovada,
o Supremo seja provocado a examinar essa lei e declare a lei inconstitucional. Isso é um dos papéis normais do Supremo, ele faz isso há muitas décadas, então não tem nada de estranho nisso. Agora, se a proposta for aprovada ou se não for aprovada, ou se for aprovada e o Supremo disser que é inconstitucional, um ponto fundamental é o seguinte, Luciano, nós temos que defender, antes de tudo, a democracia brasileira. E a democracia brasileira vem funcionando muito bem do ponto de vista do sistema de votação. Existem outros pontos em que ela não funciona bem, a meu ver, mas do ponto de vista do sistema de votação e apuração, ela funciona muito bem desde que foi implantado o sistema eletrônico de votação. Então não há motivo para se desconfiar das eleições, não há motivo concreto. Pode haver motivos emocionais ou ideológicos, mas motivos racionais e concretos não há para desconfiar desse sistema. E caso essa proposta do presidente não seja aceita, nós precisamos manter a democracia funcionando. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter eleições em 2022, da forma que a lei prevê hoje, caso ela não seja mudada, e todos os candidatos e todos os brasileiros e brasileiras têm que aceitar isso. Faz parte do jogo democrático. A gente, às vezes, tem interesse numa lei, a lei não passa, num projeto de lei, o projeto não passa. Às vezes tem leis das quais a gente não gosta, mas as leis estão aí, a gente tem que cumprir. Isso é da vida democrática das pessoas. Então, nem o presidente da República, nem o presidente do Supremo, nem do TSE, nem do Congresso, nem o Procurador-Geral da República, nem você, nem eu, nem nenhum cidadão ou cidadã brasileira tem o direito de ousar ameaçar as eleições brasileiras. As eleições são um patrimônio que está muito acima de todos nós, é um patrimônio do povo brasileiro, e nós não podemos aceitar nem tolerar ameaças às eleições, nem à normalidade democrática. Nós vimos no início deste ano, o presidente Trump estimulou os seus apoiadores a invadir o Congresso dos Estados Unidos. Foi um evento lamentável no qual morreram pessoas, policiais do Congresso foram quase esmagados, alguns, por sinal, foram ofendidos com ofensas racistas por alguns apoiadores do presidente Trump, e nós não podemos admitir a possibilidade de que algo semelhante aconteça no Brasil no ano que vem, caso o sistema que o presidente Bolsonaro defende não seja aprovado, caso ele seja candidato e caso ele perca a eleição. Pode ser que ele ganhe. Para mim é indiferente como membro do Ministério Público. Como cidadão eu tenho minhas preferências, mas como profissional, servidor do público, os candidatos que vão disputar as eleições, para mim e para meus colegas, são indiferentes. Então, seja quem for, seja o presidente Bolsonaro ou qualquer outro, quem quer que dispute e perca as eleições tem que aceitar o resultado e não pode se admitir que ele ou ela insufle a população a cometer atos de violência. Ok. Doutor Wellington Saraiva, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra participar com o senhor dessa conversa. Né? Gostaria de, inclusive, de forma ousada, né, me colocar aqui no convite. Quando voltar a Garanhuns, por favor, seria uma honra também poder degustar de um almoço junto ao senhor, para que eu pudesse aprender um pouco mais, né, desse seu conhecimento na área, né, do Ministério Público Eleitoral ou quaisquer outras ações que poderemos conversar, tá bom? Uma honra mais uma vez. Será um prazer. Eu agradeço o convite, desde já o convite está aceito. Marcaremos quando eu for aí. Se Deus quiser. Um grande abraço para o senhor, saúde. Muito obrigado, saúde, cuidem-se todos, porque a pandemia não acabou. Um abraço. Um abraço. São 11h39. Conversamos, portanto, com o doutor Wellington Cabral Saraiva, procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal, aqui, portanto, no estado de Pernambuco, sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro. A gente volta já já com muito mais para você. Bom dia, Marano.